Você acredita em viagem astral? Você acha que é possível o espírito se desdobrar do corpo e pairar pelo nosso mundo e por outras dimensões? Você já fez isso? O relato de hoje eu chamo de A Viagem Astral até Sete Além. Meu nome é Luciano Milici. Bem-vindos a Sete Além. Boa madrugada, cidadãs e cidadãos. Boa madrugada, alminha. Você acredita em viagem astral? O relato de hoje tem a ver com isso. E eu gostei tanto desse relato que eu vou publicar uma playlist só sobre viagem astral, que vai começar nesse próximo domingo. Todas enviadas pela mesma pessoa. Vocês vão ver no domingo e espero que vocês gostem. Mas o relato de hoje não é só sobre viagem astral e às sextas-feiras nós não nos prenderemos apenas a viagens astrais, mas também a pesadelos, ok? Então eu vou começar a contar o relato do Júlio, mas antes você já sabe, se você é novo aqui, eu peço que você se inscreva, ative as notificações, curta, comente, compartilhe o conteúdo deste vídeo e dos outros, veja a descrição com várias playlists ali para você curtir e entender mais a respeito de Sete Além. Siga nas redes sociais este canal, me siga, entre em contato comigo, vai ser muito bom falar com você. E também aquela novidade que todo mundo já está embarcando. Entre no nosso canal e no nosso grupo de Telegram. É muito fácil, o endereço para entrar no nosso canal e no nosso grupo de Telegram está na descrição do vídeo. E por último, mas não menos importante, você já sabe, eu espero o seu relato. Envia nesse e-mail abaixo aqui que está aparecendo para você. Vamos lá? Vou ler rapidinho o relato do Júlio. Eu falo rapidinho, mas esse relato é longo. Vocês estão notando que os relatos estão sendo cada vez mais longos, mas é porque as pessoas têm muito para contar e eu acho muito interessante. Esse aqui é especialmente assustador, então eu espero a opinião de vocês nos comentários aí embaixo, ok? Luciano, meu nome é Júlio e eu quero contar uma viagem astral que eu fiz para Sete Além. Não sei se você acredita em viagem astral, mas eu posso assegurar que é real. É uma prática quase que comprovada por método científico. Não sou especialista, as minhas viagens astrais são quase acidentais. Fiz muitas viagens durante a vida, mas nunca as planejei. Como eu sei que eu estou fazendo uma viagem astral? Olha, quando acontece comigo, eu sou capaz de ver coisas que estão acontecendo em tempo real e depois que desperto, consigo dizer exatamente o que eu vi. Minhas viagens são geralmente muito parecidas e giram em torno de eu ganhar consciência flutuando no meu quarto, com o rosto colado no teto. Aí eu adquiro o controle e começo a flutuar pelo mundo, voar mesmo. É uma delícia. Já visitei pessoas amigas e depois conversei com elas e provei que eu havia as visitado como espírito. Tenho 48 anos e o que eu vou falar agora é minha experiência de viagem astral com Sete Além. Desde que eu tomei conhecimento da existência de Sete Além, sempre desejei que, se voltasse a fazer viagem astral, eu visitaria esse lugar. Isso faz anos e nada nunca aconteceu. Na verdade, eu tive até outras experiências de viagem astral, mas nunca era com Sete Além, apenas com o nosso mundo. Porém, na metade do ano de 2019, eu fui deitar, como de costume, e passei por todos os processos inconscientes que me levam a sair do meu corpo. Fiquei empolgado e quando ganhei consciência, lá estava eu, novamente, de olho no teto do quarto. Me virei e verifiquei minha cama. Meu corpo estava lá dormindo ao lado da minha doce esposa. Nesse estado, Luciano, você consegue fazer o que quer.
Eu me concentrei e me vi fora do meu prédio, na rua. É delicioso estar acordando consciente e com domínio total. Naquela noite, as coisas estavam meio estranhas. Eu posso me deslocar para qualquer lugar voando, caminhando ou apenas desejando estar lá, inclusive lugares que eu nunca estive. Não sou um cara muito imaginativo, mas já fui para locais bem interessantes. Sei que uma pessoa criativa, de repente, poderia desejar lugares melhores. Não é o meu caso. Obviamente, nessa noite que eu estou contando, eu desejei estar em Sete Além. Diferente do que sempre ocorre, que eu imediatamente vou para o local que eu desejo, nesse caso eu fui mandado para um lugar aqui na Terra mesmo. Um lugar no centro da minha cidade, uma espécie de acesso digital para pessoas mais pobres. Um escritório cheio de computadores que são alugados a preços bem baixos. Estranho que eu apareci na porta desse local, no meio da rua. Pelo que eu entendi, pessoal, eu acho que é uma espécie de uma lan house. Algo me impulsionava a ir até lá dentro. E foi o que eu fiz. Flutuei levemente até lá, atravessei a porta de aço e entrei. Os fatos esquisitos começaram aí. Esquisitos para ele, para mim agora já está tudo muito esquisito. Essa espécie de lan house, aí, não falei? Não estava vazia. Havia pessoas sentadas em frente aos computadores. Meninos. Todos com, no máximo, 11 anos. Muito parecidos, com cabelinho curto, liso, camiseta desgastada, estilo dos anos 80, furadinhas de traça nas golas. Eram meninos idênticos. Eu estava em pé no meio deles e todos estavam de costas, sentados em suas cadeiras, de frente para os computadores. Detalhe, todos eram idênticos. Pensei nessa hora que ao invés de eu estar tendo uma viagem astral, eu estava tendo um sonho lúcido. Sabe quando sonhamos e podemos controlar o sonho? Só nessas condições que eu poderia encontrar algo tão bizarro. Só que, na boa, aquilo não era um sonho, Luciano. Era real. Era a mesma sensação que eu tenho ao fazer viagens astrais. Perguntei mentalmente aos meninos quem eram eles. Sem virarem para mim, todos responderam ao mesmo tempo. Não somos. Sou. Sou apenas um. Eu fiquei com medo e pensei na hora em voltar para o meu quarto ou até para o meu corpo. Mas essa foi a primeira vez que aconteceu isso comigo. Eu não consegui. Eu estava preso. Eles continuaram falando comigo assim. Eu não sou nada, não sou ninguém. Sou só um degrau para quem desce para Sete Além. Rimou ainda, hein? Parabéns para os meninos, ou para o degrau. Eu falei que não queria mais, mas os meninos me ignoraram. Eles viraram a cadeira ao mesmo tempo na minha direção. Tinham os olhos negros, mas não daquele jeito que a gente vê em filme de terror. Parecia que os olhos deles tinham algum líquido preto que escorria pelo rosto. Eu falei que não queria ir para Sete Além de jeito algum. Gritei, mas não adiantou. As telas dos computadores deles estavam apagadas, mas elas começaram a ventilar. Não sei como explicar. Ventilaram um ar escuro que tomou conta de tudo e me envolveu. Ficou tudo muito escuro e denso. O ar virou uma água escura e meu corpo foi jogado para cima, subindo, subindo, como se flutuasse embaixo d'água. Assim, eu subi até a margem. Eu estava em um lago de água negra, em Sete Além. O mais estranho é que eu tinha perdido a capacidade de flutuar. Era como se eu estivesse físico novamente, como se eu estivesse no meu corpo. Diferente de uma viagem astral, eu estava agora sentindo o frio da água e do vento, coisas que não ocorrem quando estou fazendo uma viagem astral. Eu estava realmente conseguindo tocar as coisas. Saí daquele lago e me joguei cansado na margem. Eu estava nu e respirava fundo para pegar ar. Coisas sem explicação quando você faz uma viagem astral.
Eu só pensava, preciso voltar para o meu corpo, preciso voltar para o meu corpo. Sentei e procurei em volta algo para me vestir ou me proteger. Não tinha nada. Eu estava realmente no meio do mato. Podia ser até um lugar aqui na terra, se não fosse a água escura do lago. O céu estava escuro também, sem estrelas ou lua. Estava quase impossível enxergar. Fiquei em pé e procurei uma luz ou um caminho para andar. Achei, bem longe, uma fogueira. Corri para lá. Fui me aproximando, tremendo de frio, e vi de longe do que se tratava. Era uma espécie de ritual. Não sei se vou conseguir descrever direito, mas vou tentar. Umas 20 pessoas de pele cinza, usando roupas pretas, estavam em pé, formando um grande triângulo. No meio, tinha 4 pessoas aparentemente normais, 2 com a pele negra e 2 com a pele branca. Então, umas 20 pessoas de pele cinza, usando roupa preta, estavam de pé formando um grande triângulo, e no meio tinha pessoas normais como nós, negras e brancas. Essas pessoas do meio estavam nuas, caídas e pareciam exaustas, assim como eu. Choravam e falavam alto. Não dava para entender direito nenhum deles, mas uma das pessoas negras falava inglês. E os demais eu não compreendi direito, parecia italiano, alemão, algo do tipo. Não sou bom em idiomas. As pessoas de pele cinza falavam português. Elas riam das pessoas do meio do triângulo. Seguravam umas tochas que, na parte de baixo, havia uma ponta de seta. Um a um, eles saíam da formação do triângulo, iam até as pessoas sofredoras no meio, espetavam fundo com a ponta de lança, depois viravam para o lado da tocha e queimavam o local furado. As pessoas que estavam no meio caídas gritavam de dor e diziam coisas implorando em seus idiomas. As pessoas cinzas apenas riam. Eu vi, enquanto eu estava escondido, que eles tinham os olhos vermelhos, completamente vermelhos, sem íris, e tinham a língua bem comprida, tipo uma língua de animal, girafa, bode, sei lá. Língua grossa e longa. Eles riam e aquela língua saía da boca deles. O riso era estridente. Um deles falou assim: "Vocês não procuraram direito. Deve ter caído muito mais desses aqui. Vamos comer, hoje o banquete é nosso." Os outros comemoravam. O mesmo homem tentava explicar para os sofredores no meio do triângulo, mas os idiomas se confundiam. Ele falava em português e as vítimas que estavam no meio do triângulo não entendiam. E ele dizia: "Vocês vieram sem corpo. Nós não gostamos mesmo de corpo. Nós comemos espírito e vocês vieram de espírito. Lá no seu mundo, seus corpos vão ficar em coma e morrer." O ritual de espeta, queima, durou um tempo, até que uma mulher cinza veio lá do final, sei lá de onde, arrastando um crânio de um animal. Não sei de qual animal, mas era um crânio do tamanho de um fusca. Era um crânio meio de gente, meio de bicho, mas com chifre. A velha veio arrastando, e então, ao verem aquilo, os outros cinzas pularam no meio do triângulo e começaram a comer as pessoas. Comeram eles vivos, eles gritaram demais. Luciano, eu só queria acordar. O homem de cinza, que falava muito, o líder deles, gritou para os outros com a boca cheia de sangue: "Vocês têm que achar mais caídos desses. Eles são deliciosos. Devem ter caído muito mais aqui essa noite." Nessa hora eu entendi o recado. Eles iam sair para procurar mais gente que nem eu, pessoas que tinham feito viagem astral. Morrendo de medo, saí abaixado, me arrastando. Voltei correndo para o breu de onde eu tinha vindo. Quando avistei o lago, pensei em pular lá, mas vi uma moça saindo de lá. Tinha pele clara e estava completamente molhada. Olhei para trás e vi que os cinzas estavam vindo com tochas atrás de mim. Estavam longe, mas as tochas indicavam que eles estavam se aproximando. Na verdade, se espalhando pela planície toda procurando mais pessoas como eu. Já cheguei gritando para a moça: "Volta para a água, volta para a água." Ela não entendeu nada e ficou parada me olhando.
Ela estava nua. Eu falei: vem, moça, vamos para a água. Tentei puxá-la, mas ela ficou se esquivando até que ela disse: sai, me solta. Lembrando dos relatos de Sete Além, imaginei que ela seria mais uma vítima por não entender e não colaborar. Provavelmente era uma viajante astral como eu, que também havia caído lá por engano. Tentei arrastar ela para a água mais vezes, mas ela se recusou. Eu pulei no lago sozinho e fui nadando para o meio da água. Eu vi as tochas se aproximando da moça, que estava toda encharcada, parada perto da borda. Quando o pessoal da tocha estava bem perto dela, eles passaram reto e ela gritou: ei, ali, na água, tem um. A filha da mãe era um deles. Acho que a água deixa eles parecidos com a gente, porque ela foi secando da água e foi ficando cinza, com os olhos vermelhos. Ela ficou pulando e apontando onde eu estava. Ele está ali, ele está ali. Acho que eles não enxergam muito bem porque usam tocha, então eles também precisam de luz. Eles ficaram me procurando até que um deles viu minha cabeça para fora da água. Começaram a jogar pedras. Até a moça jogou. Um deles entregou a tocha para a moça e foi entrando na água. À medida que ele pisava na água, sua pele e seu olho foram ficando parecidos com os nossos. A água tem esse efeito neles. Aquela água. Então, quando ele mergulhou, eu pensei: dane-se. Afundei no lago, fui indo fazendo esforço para afundar, o que não é fácil. Mexi muito os braços e fui afundando bastante. Engraçado que, diferente do nosso mundo, em que a pressão aumenta à medida que você afunda, nesse caso foi ficando mais fácil, mais leve para afundar. Parece que a área densa é mais para cima, como se a densidade fosse maior em cima. Fui nadando e nadando, até que vi bem no meio um breu muito mais escuro que o resto do lago. Fui até lá e acabei sendo puxado, sugado. Aquilo me puxou, mas na hora que eu estava atravessando aquele turbilhão, aquela pessoa que estava nadando atrás de mim, aquele cinza que estava parecido conosco, me agarrou pelo tornozelo. Tentei empurrar, mas não deu. Entrei no breu com aquele bicho agarrado no meu pé. O efeito foi contrário que antes. A escuridão se dissipou como se fosse o ar, e eu estava na minha sala, em pé, diante da TV da minha casa desligada. Tinha um daqueles menininhos em pé, olhando para a TV, aqueles menininhos da Lan House. Falei com ele, mas ele não me respondeu. Notei que havia outro menino sentado na mesa, olhando para a tela desligada do meu notebook. O que será que eles veem? Ou ele, que é o degrau, vê? Fui andando até meu quarto porque achava que estava acordado, tipo sonâmbulo, vendo coisas, mas quando cheguei lá, meu corpo estava lá, dormindo com a minha mulher. Fiquei aliviado, mas durou pouco, porque aquele bicho cinza veio correndo, gritando lá da sala. Parei na porta do meu quarto para encarar ele, afinal eu estava no meu terreno. Só que ele estava apavorado. Ele ficou falando para mim: por favor, me ajuda, me leva de volta, me faz atravessar de novo. Ele segurou no meu pulso com força, muita força, e ficou pedindo, implorando, para que eu atravessasse ele de volta para Sete Além. Eu não quis saber, me concentrei para retornar, e num choque eu acordei na minha cama. Minha esposa até se assustou com meu grito. Estava finalmente tudo bem. O único problema foi a dor no pulso, que durou uns 3 dias. Nunca mais voltei para Sete Além. E nem quero. De jeito nenhum, em nenhuma viagem astral. Aquele lugar é terrível. Só sei que tive mais 2 experiências de viagem astral desde aquele dia. Mas foi tudo por aqui mesmo, como eu sempre fiz pelo nosso mundo. Mas toda vez que eu saio do meu corpo, depois daquele dia, aquele homem cinza está lá, na minha casa, chorando agachado num canto. Assim que ele me vê, ele corre até mim de joelhos, implorando para eu levar ele de volta, mas eu ignoro e saio para os meus doces passeios.
Um abraço, Luciano. E esse foi o relato de viagem astral para Sete Além que eu recebi e achei bem interessante. E eu quero saber o que você achou, qual é a sua opinião. E amanhã tem um relato inédito e muito interessante, porque é uma nova playlist que vai começar amanhã e domingo. Então eu conto com você. Se você é da antiga e estava aqui desde quando tudo isso era mato, conto com você aqui. Se você é novo, bem-vindo. Se inscreve no canal, tá bom? Bom, você já sabe, meu nome é Luciano Milici e nos vemos em Sete Além.